Fique à vontade aqui. Fique à vontade, prazer. Amém, povo de Deus. Quem está feliz aqui na presença de Deus? Olha para esse irmão lindo que está do teu lado, que vai pagar a tua janta depois do culto. Diga para ele assim: se prepare, porque o Senhor te encontrou nessa noite. Diga: hoje é noite de encontro. Diga: hoje é noite de conexão. Hoje é noite que Deus vai te tirar desse calabouço. Quem está feliz aqui? Quem pode dar um glória a Deus bem forte? Sente glorificando a Deus. Eu quero honrar primeiramente o Deus de Israel, aquele que fez os céus e a terra. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui as maravilhas das grandezas de Deus. Eu quero dizer para você que o Senhor ele já tem confirmado a palavra. Quando eu entrei aqui com os meus irmãos que vieram junto comigo, e o pastor Davis está de prova, passou o dia hoje comigo, e o Kelvin também. Eu entrei aqui, o pastor estava falando de Mefibosete. Como é o nome do culto? Conexão Profética. Quando eu cheguei aqui, eu olhei para o pastor Wellington, já vou apresentar eles aqui, e eu disse assim: olha a confirmação de Deus. Porque o Senhor, Ele é Deus, que Ele confirma. E hoje Ele vai confirmar muitas coisas. Lodebar não é terra de esquecimento. Lodebar é terra de esconder príncipes e princesas de Deus. Se você está pensando que você está na terra do esquecimento, se prepare. Deus ele está te escondendo para um projeto, para um plano novo que Deus vai fazer sobre a tua vida. Se você tem mão para levantar e boca para dar glória, Deus vai te dizer: você não está esquecido, você está escondido. E eu vim aqui hoje falar sobre Mefibosete. Eu ia falar sobre Neemias, sobre construção de igreja, mas o Espírito Santo bradou quando eu amanheci: hoje você vai falar sobre Mefibosete. Você vai falar sobre o meu filho. Você vai falar sobre mesa. Você vai falar sobre reinado. Então se prepara, crente, porque Deus vai falar muito aos nossos corações. Ele já tem falado. Se o culto tivesse terminado e eu não tivesse conseguido chegar na igreja, Deus e o Espírito Santo já tinham te entregado a mensagem. Porque assim que eu cheguei aqui, o pastor estava falando aqui, o apóstolo estava falando sobre isso. Eu escutei Mefibosete. Amém? Gente, eu sou o pastor Renan Aguiar de Fortaleza. Tenho apenas 28 anos de idade. Sou casado com a pastora Ela. Inclusive não deu para ela vir para essa viagem junto comigo. Tenho 2 filhas. Uma o Senhor já guardou. A Ana Cecília já mora com o Senhor. Eu tenho a Ana Glória também, que é um milagre de Deus, né? A medicina diz que ela tem microcefalia, paralisia cerebral e epilepsia. Mas se você for numa quinta-feira lá na visão profética, você vai ver o que Deus fez e o que Deus faz na vida dela. É um milagre de Deus. Eu posso contemplar e posso dizer que eu tenho um milagre palpável dentro da minha casa. E aí o Espírito Santo ele mandava eu dizer que ia curar também pessoas nessa noite aqui. Era noite de cura também, emocional, psicológica. Eu sinto Deus em cima desse altar. É uma conexão profética sim nessa noite. Vieram junto comigo lá de Fortaleza meu irmão Wendel, sua esposa Ívila. Se você quiser ficar de pé, fique de pé, por favor. O Levi, que é um irmão também. E aqui é o pastor Wellington, né? Que é amigo meu de infância e hoje me ajuda ali. É o pastor das missões da nossa igreja. Pastor Davis, se levante também, eu quero honrar a sua vida, né? A primeira vez que eu pisei o pé em São Paulo, eu vim para pregar na igreja do pastor Davis. E olha o que interessante. Eu fiquei muito feliz quando você entrou por essa porta, porque a sua igreja é aqui também. A sua igreja é próxima aqui. Parabéns, pastores. O evangelho é isso, a obra de Deus é isso. Em vez de a gente estar jogando pedra, vamos entregar pão, vamos matar fome, vamos estar junto. Isso que é a igreja. Parabéns, eu honro sua vida. O Kelvin também. O Kelvin está igual Mefibosete aí, todo enrolado. Hoje eu tirei a paz desse menino. E não era brincadeira não, viu? Era o Espírito Santo que estava mandando eu falar para você. E o pastor Davis, é porque ele é cearense. Tem algum cearense aqui? Tem algum nordestino? Eita Deus. O cearense ele fala muito rápido. Eu falo na velocidade 2 do WhatsApp. Então vai se acostumando aí, porque o Espírito Santo vai falar conosco.
em nome de Jesus. Banda, que Deus abençoe vocês, me ajuda a pregar, porque quando Satanás ele quer corromper uma nação, a primeira coisa que ele corrompe é a música. Mas eu e você, e nós que estamos aqui, nós carregamos o louvor, a presença, e com o louvor vai ser quebrado todas as barreiras nessa noite. Abre tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo número 9, versículo de número 1. Em minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o Salvador. Diga, tu és por quem a minha me esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Feche seus olhos. Salvador. Me enxergou na minha tormenta, me livrou, transformou e mudou minha vida inteira. Me vestiu roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeitou. Me enxergou na minha tormenta, me livrou, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai e leva-me ao lugar onde só você. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei. Diga assim, me enxergou na minha tormenta. Deus já está falando com você no louvor. Roupas novas, minha cabeça. Só quero a ti, Espírito Santo de Deus, mais de ti, Espírito Santo. Só quero a ti e nada mais. Só quero a ti, Espírito Santo, e nada mais. Olha para esse irmão que está do teu lado antes da gente entrar na palavra. Diga assim, se prepare para voltar para o palácio. 10 crentes entenderam aqui nessa noite. Diga assim para esse irmão lindo que está do teu lado. Diz assim, se você estivesse em Jerusalém, você já teria morrido. É por isso que Deus te levou para o deserto, para te preparar para aquilo que você vai viver. Diga assim, tem mesas novas te esperando.
Diga, o rei está te esperando. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. Em 2 Samuel, capítulo de número 9, diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Eita, palavrinha difícil. Lealdade. Só vai ficar na tua vida quem for de propósito. Quem não é de propósito, Deus vai tirar um. Eu vim aqui hoje profetizar, pastor. Eu tô doido para pregar. Eu tô com uma mensagem aqui do céu, mas Deus tá falando aqui para a igreja. Hoje é noite de liberação de destinos. Eu gosto de ler o texto todo, mas eu vou aqui pro versículo por versículo. Eu preciso que você fique com a Bíblia aberta. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul quem eu possa mostrar lealdade? Lealdade é algo muito interessante. A minha geração, ela tem algo difícil, que é ser leal com alguém que lhe ajudou. Tem pessoas que vieram comigo aqui que quando não tinha comida na minha casa, botavam o alimento dentro da minha casa. E a gente tem que reconhecer. A gente tem que agradecer. A gente tem que ser leal. Lealdade. O ministério, uma vida familiar, uma vida financeira, uma vida precisa ter lealdade. Você pode ser bom naquilo que tu faz, mas se você não for uma pessoa leal, se você não for uma pessoa grata, a gratidão ela revela o caráter. Tem pessoas que passaram na tua vida, usaram você, não foram leal. Aí Deus fala assim: eu vou retirar da tua vida, porque não serve para estar na tua mesa. Sabe por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque era Saul querendo matar ele, e ele tendo a oportunidade de matar Saul para chegar mais rápido no trono. E ele disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Sabe por que eu parabenizei os pastores aqui? Porque é muito difícil a gente ver pastor unido e na igreja do outro. Parabéns mais uma vez para vocês. Eu amo igreja. Eu amo igreja. Eu amo quando tem assim pastores assim. Eu fico todo me tremendo, sabe? Para pregar. Mas eu acho lindo isso aqui, um pastor ir na igreja do outro. É muito lindo. Porque tem pastor que passa pela gente, não dá nem a paz do Senhor, por conta que a parede é preta. A parede é preta, mas a mensagem é clara. Tem muito canto que a parede é branca, mas a mensagem não é tão clara. Não sei porque eu estou falando isso, mas eu estou falando. É o Espírito Santo. Lealdade. Davi, ele quis entregar lealdade. Deus, ele vai soprar o teu nome no ouvido de alguém. Deus, ele vai soprar o teu nome no ouvido de um rei. Certo um dia, Davi, ele estava no palácio. Ele já estava próspero. Deus já tinha entregado aquilo que tinha prometido a Davi. Aí ele lembra das pessoas lá de trás que ajudaram ele, que ensinaram ele, que falaram para ele como era que ele deveria se comportar como rei. Ou será que tem alguém da família de Jonatas ou de Saul que está vivo para eu mostrar lealdade? Porque ele sabia que para ele chegar até o trono, ele precisou de Deus, ele precisou de um profeta para ir até ele, ele precisou de Jonatas, ele precisou do gigante, ele precisou ali de Saul. Os espíritos malignos entrar dentro dele para aperrear ele, para tentar tirar ele da visão. Eu quero dizer para você que existem várias pessoas sentadas na mesa. Existem os filhos, os afilhados, os aliados e os interesseiros. Só que Deus manda dizer para você: só vai ficar na mesa quem é de propósito. Eu vim falar sobre mesa aqui hoje. A Bíblia relata e menciona que Davi está lá no palácio. Não tinha mais problema com dinheiro, não tinha mais problema com Saul, porque Saul já tinha descido à sepultura. Porque quando um homem de Deus que tem promessa, se alguém estiver perturbando, Deus abre a sepultura e coloca aquele que quer atrapalhar a promessa de Deus com a tua vida. Eu quero dizer que toda potestade que tem
contra a igreja do pastor, contra esse ministério, se prepare e tome cuidado, porque isso aqui foi levantado por Deus. Aí a GC da mesma maneira, se tiver alguém tentando se levantar contra aquele local, Deus ele abre sepultura para colocar a gente. Só que Davi ele tinha um coração leal. Davi ele entendeu, eu não nasci rei, eu nasci com uma promessa. Eu nasci com uma promessa. Davi ele entendia que não era na força do braço dele. Conexão, pastor. Tem tudo a ver, conexão. Pessoas precisam de pessoas de Deus para que o projeto dela aqui na terra venha a ser concluído. Tem pessoas, vou liberar uma palavra aqui, vocês vão ficar meio assim, coloco meu TDAH quando eu libero essa palavra, mas eu vou liberar. Eu conheço gigantes que têm um coração de Davi, mas já conheço Davis que tem um coração de gigante. Fala isso aí para mim, Renan, melhor isso aí para eu entender. Eu conheço pessoa que prosperou, que avançou, que está grande na vida, mas que tem um coração humilde, que tem um coração leal, que tem um disposto a ajudar a obra de Deus. Mas eu já conheço Davi que está lá no pasto, que não recebeu nada ainda, que está soberbo, que está arrogante. E Deus manda eu dizer, é melhor ser grande e ter o coração de Davi do que ser Davi e ter o coração de gigante. A primeira chave que eu vou liberar sobre a tua vida hoje é a humildade e a simplicidade para viver a obra de Deus aqui na terra. Davi está lá, ele se lembra, versículo de número 2. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou, você é Ziba? E Ziba responde, sou teu servo. Respondeu ele. Versículo de número 3. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Aí Davi pergunta, onde está ele? Perguntou o rei. E Ziba respondeu, na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Versículo de número 5. Então o rei Davi dou trazido de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. E aí Davi pergunta, Mefibosete? E ele respondeu, sim, sou teu servo. Versículo de número 7, Davi responde, não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aonde, gente? A minha mesa. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Tem mesas que você senta para derramar. Tem mesas que você senta para aprender. E tem mesas que você nem deveria mais estar sentado nelas. Eu quero perguntar para você, são as mesas que você está sentando? Quais são os teus ciclos de amizade? Com quem você se... Com quem você está se relacionando? Quem tu leva para dentro da tua casa? Quem tu coloca na tua mesa e aí tu apresenta os teus projetos? Você vai ser parecido com as 4 pessoas que você anda, que você é mais próximo dela. Se você anda com 4 pessoas que é cheias de Deus, que gosta de orar, de ler Bíblia, que gosta do mover profético, que não perde tempo falando mal de pastor, que não perde tempo na mesa falando mal de ninguém, e é uma pessoa inteligente e intelectual, eu quero profetizar que a 5ª pessoa vai ser você. Agora, se você anda com 4 pessoas que é fofoqueiro, que ama estar falando da vida dos outros, que só senta na mesa para falar besteira, que só vai no culto para fiscalizar o culto, e eu já tenho até um nome para esse tipo de gente, fiscalizadores de culto. É um departamento novo aí no Evangeliquez. A 5ª pessoa vai ser você. Então tome muito cuidado com quem você anda. Tome muito cuidado com quem você coloca na mesa. Davi, ele não queria colocar qualquer pessoa na mesa dele. Só que o Espírito Santo sussurrou no ouvido dele. Ei, tu lembra quando tu não era ninguém?
Tu lembra quando tu não tinha agenda? Tu lembra quando tu não tinha um sapato para usar? Tu lembra quando tu não tinha um jantar para comer depois do culto? Tu lembra quem era que te abençoava? Quem era que te dava carona? Quem era que te dava uma blusa? Quem era que te dava acessos? Davi, ele entendeu que quanto mais a gente derrama, mais a gente recebe do trono de Deus. Não retenha aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Não retenha, porque Deus, ele quer te entregar hoje prosperidade financeira, espiritual, de todas as áreas. A Bíblia diz, e eu peguei muito isso desde a minha infância, que Lodebar é terra do esquecimento. E de fato é. Pastor Davis já foi a Israel, e eu quero declarar aqui que você ainda vai a Israel. 4 crentes pregou aqui, 4 crentes pegou. Pastor Davis, você vê alguém indo para Lodebar? Não vê. O povo quer ir para onde? Para Jerusalém, para Israel. As pessoas querem ir para o local em que tem história. Lodebar não tem história, porque era uma terra esquecida. É uma terra que ninguém dava muito valor. É uma terra que não tinha vendas. Era uma terra que não tinha empresários. É uma terra que não saiu ninguém de bom de lá. Sabe para onde é que vão levar Mefibosete? Para Lodebar. E aí eu estava lá em Fortaleza, e Deus, ele me deu essa revelação na palavra. Meu filho, Lodebar é terra do esquecimento, porque de fato ele estava esquecido lá. Ninguém olhava para ele. Mas eu tenho outra revelação para te entregar, Renan. Lodebar também é terra de esconder príncipe e princesas de Deus. Tem pessoas se perguntando: por que o pastor não me dá oportunidade? Por que não acontece isso na minha vida? Por que não acontece assim? Deus manda eu dizer para você: é porque eu estou te escondendo para um tempo novo. Eu estou te escondendo para um projeto e para um tempo novo. A Bíblia diz que a casa de Saul toda desmantelada, e aí Deus, ele desce com justiça. Saul, ele morre Jonatas. Jonatas era fechamento de Davi, ensinou tudo a Davi. Só que passou também pelo vale da morte. A Bíblia diz que ele deixou uma mulher para cuidar. Tinha uma mulher para cuidar de Mefibosete. E Jonatas diz assim: ó, tome muito cuidado com o meu filho. Não deixe ele cair. Cuide bem dele. Isso aqui vai uma reflexão para a igreja. Mas sabe o que acontece? O menino era bom. Ele tinha as perninhas dele ali, normal, pastor. Mas ela deixa o menino cair. Tome muito cuidado para você não deixar cair quem está na sua responsabilidade. Tome muito cuidado para você não deixar cair aquilo que Deus entregou para a tua vida. Tome muito cuidado para você não derrubar o projeto que Deus entregou sobre você. Tome muito cuidado para você não derrubar e ficar aleijado aquilo que era para ficar bom. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque aquela mulher estava na responsabilidade daquela criança. Tem muitas pessoas que para andar precisa de você. Tem muitas pessoas na tua casa, na tua família, que para andar precisa de você. Então tome muito cuidado para você não derrubar. Porque se você derrubar uma criança, naturalmente ela vai acontecer algo com ela. Mas quando você deixa derrubar algo que você está segurando, que é da sua responsabilidade, aquela pessoa vai pagar o preço e não só você. Então a responsabilidade de ser o profeta da tua casa, o profeta da tua vida, o missionário da tua casa, a missionária da tua casa, é você. Você ser um pastor abençoado, um profeta de Deus. Mas não espere só por ele. O profeta da sua casa, a profetisa da sua casa é você. Levante para a sua mão, declare dentro da sua casa que a tua família é do Senhor, que toda impureza, que toda incapacidade, que tudo aquilo que era para ser peso vai virar leveza. A Bíblia diz que ele deixa o menino cair. Ela deixa o menino cair. Acontece algo e o menino fica o quê? Aleijado. Olhe para o irmão que está do teu lado e pergunte: o que está paralisado hoje na tua vida? Diga assim: é nesta noite que Deus irá destravar. 3 crentes pegaram ali. 3 crentes entenderam a mensagem. A Bíblia diz que ele está lá, sem perspectiva de vida, sem pai, sem avô. O menino era cuidado bem no palácio. Mas Deus tem um tratar com ele aonde? Em Lodebar, deserto. Se tiver alguém aqui no deserto nessa noite, eu quero dizer para você:
Se você está cumprindo os princípios de Deus, você está no canto certo. Porque deserto é local de Deus se revelar para você. Deserto é local que Deus ele se revela para você. Eu não vejo Deus falando com Moisés no palácio, mas eu vejo Deus falando com Moisés aonde? No deserto, em meio a uma sarça ardente. Eu quero dizer para você que é nesse deserto que Deus vai se revelar para você. É nesse deserto que Deus ele vai apresentar para você os amigos de verdade. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. A gente está no final do ano. O que não aconteceu em 11 meses, eu declaro que nesse último mês vai acontecer na tua vida. Porque para Deus virar a nossa chave, Ele só precisa sussurrar no ouvido de uma pessoa. Quando Deus ele quer te mudar de nível, a primeira coisa que Ele te muda é de mesa. E quando Deus quer te abençoar, sabe o que Ele faz? Não desce um anjo de branco, Ele te apresenta pessoas. Deus manda te dizer, Ele está te apresentando os amigos dele. Quando você é amigo de Deus, Ele te apresenta os amigos dele. Pega a chave aí. Pastor, mas eu amo tanto. Mas a pessoa que tu ama tanto não foi leal contigo. Ciclo se encerra mesmo que sentimentos continuem. Até quando vai querer ficar humilhado? Até quando? A pior coisa, Ender, é você querer sentar numa mesa em que as pessoas não te chamaram para sentar nela. A pior coisa é você querer estar num local em que você não foi convidado para estar no local. Respeite o processo de Deus. Lodebar ele poderia muito bem, né? Vamos trazer para os dias de hoje. Entrar lá no Instagram do Rei Davi, mandar um direct para ele. Fiquei sabendo que você era muito amigo do meu pai. Fiquei sabendo que você era amigão do meu pai. Mas ele esperou o tempo de Deus e o tempo certo. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga: espere o tempo de Deus. Sabe por quê? Tem pessoas querendo viver no Cronos. E quando eu chegava aqui, Deus mandava eu falar para a igreja: Kairos, tempo de Deus descendo sobre a sua vida. Cronos, tempo do homem. Kairos, tempo de Deus. Eu quero dizer para você e para essa igreja nessa noite que o que você não viveu durante esse ano todinho, tem resposta de Deus chegando no mês de dezembro. Para analisar. Ziba vem até ele. E aí Davi manda chamar Mefibosete. A Bíblia relata e menciona que chega toda a comitiva lá de Davi. Os melhores carros, os melhores cavalos, para buscar Mefibosete. Eu estava estudando sobre isso. Mefibosete ele era uma afronta para o reinado de Davi. Porque pela linhagem, ele era para ser o futuro rei. Não tinha mais ninguém. Se Mefibosete estivesse em Jerusalém, e se os outros reis, os inimigos de Israel, soubessem que ele estava lá, iria matar o... Então é projeto de Deus ele ter ido para Lodebar, esconderijo. Deus foi esconder o menino. Não queira se apresentar enquanto você não estiver preparado. Não queira estar em cima do púlpito enquanto você não estiver preparado. Não queira abrir a loja enquanto você não estiver preparado. Porque a pior coisa é quando você recebe uma oportunidade e você não está preparado para adequar ali aquela oportunidade, para romper naquela oportunidade. A pior coisa é você receber uma oportunidade de Deus e você não está preparado. Mefibosete ele espera. Chega a comitiva lá em Lodebar. O que está acontecendo em Lodebar? O que está acontecendo em São Bernardo? O Espírito Santo está descendo aqui para mudar a história dessa cidade. Porque o Espírito Santo está descendo aqui. E eu creio que grandes coisas o Senhor irá fazer nessa cidade, através desses pastores abençoados. A Bíblia diz que colocam Mefibosete lá e levam até ele o palácio. E Mefibosete, quando ele chega lá, ele diz que é servo de Davi e se prostra, coloca a cara no pó. Vamos fazer uma conotação. Tem crentes que querem vitória, mas não tem coragem de colocar a cara no pó para pedir a Jesus. Deus ele não tem negócio com crente irresponsável e preguiçoso.
Deus, ele tem negócio com o crente que bate o pé no chão e diz: eu estou aqui, eu vou para cima, mesmo que eu não tenha um recurso, porque quando Deus aponta, ele paga a conta, aquilo que Deus promove, ele sustenta. Eu quero dizer para você: seja ousado, tenha resiliência, vá à frente. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Por que você está pelos cantos de parede? Por que você diz que precisa de alguém para te dar esse acesso? Ei, Deus, ele vai falar o teu nome no ouvido de reis e de príncipes nessa terra. A Bíblia diz que Mefibosete chega lá todo errado, aleijado. O menino estava sem perspectiva de vida, minha irmã. O menino talvez deveria estar com uma depressão terrível. Pensa junto comigo. Talvez ele deveria estudar nas melhores escolas. Tinha ali a comida ali na hora certa. Tinha tudo do bom e do melhor. E no momento, de uma hora para outra, ele vai morar em Lodebar, vai morar de favor, recebendo humilhação. Para analisar isso. Eu entendo que para a gente romper em uma área da nossa vida, vai ter momentos que a gente vai ter que dar 3 passos para trás, para dar 13 para frente. Nem todo passo para trás é perca. Por muitas das vezes é aprendizado. Por muitas das vezes é Deus te ensinando para você pegar a impulsão, para você ir mais rápido, para você ganhar velocidade. A Bíblia diz que Davi, ele restitui tudo. Vamos ali no cartório, tudo que era do teu avô e do teu pai, eu vou repassar para você. Eu vou entregar para você, eu vou restituir para você. Já cutuca esse irmão que está do teu lado aí e diga para ele: tudo que você perdeu será restituído. Diga: será restituído. Diga: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Tem crente pentecostal aqui pegando essa chave. Tem crente aqui pegando essa conexão profética. Aleluia. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele vai fazer é se vitimizar. Só como um cachorro. Deixa eu te entregar algo forte aqui. Nem a mais e nem a menos. Se comporte com aquilo que Deus te entregou. Tem pessoas que eu tenho amigos que é muito bom naquilo que faz. E aí eles querem, e são humildes, mas eles querem se tornar mais humildes. Aí a pessoa chega, bate no ombro dela e diz: ei, que palavra que você pregou, é isso, aquilo. Se comporte, eu estudei, é isso. Aí a pessoa quer passar uma coisa e dizer que é humilde, quer se rebaixar. Não, eu sou o menor da casa. Amém. A gente é servo, quem é servo nunca se aparta da mesa do rei. Mas tem a responsabilidade também com aquilo que Deus te deu. Tem a responsabilidade com aquilo que Deus te entregou. Isso não é sobre humildade, é sobre responsabilidade. Aquilo que Deus te entregou, agradeça a Ele e se comporte. Ah, você é mestrado, você tem letras? Sim, eu tenho. Agora você não vai quebrar as fechaduras das portas alheias e dar carteirada nos outros com aquilo que Deus te deu. Porque eu vejo muito profeta de Deus querendo dar carteirada nos outros, querendo usufruir do dom que Deus deu. E Deus manda eu dizer para você nessa noite: não queirapacaço. Chama essa moça de volta aí. Não sei se ela vai embora, mas eu tenho uma revelação de Deus para entregar para ela. Essa criança, derrevaia sébia, abre tuas mãos, filha. Eu não sei se tu já ia embora, mas quando tu passou, desceu um brilho do céu sobre a tua cabeça e sobre a vida dessa criança. Porque Deus falava assim comigo: no lugar da tua humilhação é o local que eu vou te prosperar. Tudo que você precisa hoje é de um abraço de Deus. Tudo que você precisa hoje é de um abraço do Espírito Santo. Porque enquanto você passava por aqui, descia um brilho tão forte em cima de você. O inimigo, ele queria arquitetar e planejar algo contra a tua vida. Obreira, você que está aí, você pode dar um abraço nessa moça? Porque essa criança, tem um futuro brilhante para acontecer na vida dela.
Deus manda dizer para você nessa noite que esse abraço não é de uma mulher, esse abraço é do Espírito Santo. Deus fala hoje sobre paternidade. Deus fala hoje que Ele vai curar feridas. E Deus manda te dizer: no local da desonra é o local que eu vou te usar, é o local que eu enquanto a igreja da glória, enquanto a igreja da aleluia, enquanto a igreja profetiza nessa noite, Deus manda te dizer que por muitas das vezes lá dentro daquele quarto, o inimigo arquiteta e planeja algo contra a tua vida, mas Deus manda eu te dizer: eu tenho honraria de Deus sobre você, eu tenho um sorriso novo no rosto para você. Deus manda dizer que toda ansiedade está caindo por terra nessa noite. Esse abraço, e com glória a Deus da igreja, vai liberar cura sobre a tua vida. Levante suas mãos para os céus e declare sobre a vida dessa moça, e declare sobre a vida dessa criança o melhor dessa terra. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Conexão profética. Esse culto tudo pode acontecer. O pastor me deu até 3 da manhã, tá, para pregar? Tô brincando, gente. Mefibosete chega lá, machucado, ferido, sem perspectiva de vida. Para onde é que Davi manda chamar ele? Sabe dizer? Para a mesa. Porque na mesa todos nós somos iguais. Na mesa todos nós somos iguais. Você pode botar uma pessoa muito alta e botar eu assim baixinho. Quando a gente senta, os ombros batem igual. E tem outra coisa. A mesa, ela impossibilita da gente ver as deficiências na vida das outras pessoas. Mefibosete era aleijado das pernas, de ambas as pernas. Só que quando ele sentava na mesa, as pessoas que não conheciam ele não davam para perceber que ele era aleijado. Lembra de Jesus? Quando ele vai para a missão dele, ele reúne os 12 e senta onde? Na mesa. A mesa, ela é algo estratégico na nossa vida. A mesa a gente senta para comer e olhar dentro dos olhos dos nossos filhos. É na mesa que a gente fecha contratos. É na mesa que a gente faz reunião. É na mesa em que Jesus estava com os discípulos. Toda mesa tem que ter Judas, tem que ter Pedro, tem que ter Tiago, tem que ter pessoas para trás. Sabe por quê? É porque na mesa você vai ganhar maturidade. É na mesa que você vai se alimentar tanto do alimento espiritual quanto do alimento físico. Mefibosete estava lá, mesmo impossibilitado de sair correndo, de andar, mas ele estava onde? Na mesa do rei. Mas você lembra que outrora Mefibosete estava onde? Em Lodebar, recebendo humilhação. Talvez a comida que ele comia não era das melhores, mas o Senhor lembrou de Mefibosete e sussurrou no ouvido de Davi. Bate nesse irmão e diga: nessa noite o Espírito Santo lembrou de você. Diga então: se prepare, o telefone vai tocar. Diga: o telefone vai tocar. Vai ter propostas, vai ter portas abertas, vai ter algo novo para você. Tem mesa nova para crente sentar aqui. Tem mesa nova. O ano de 2026 nem começou, mas eu já quero declarar: Efatá de Deus, abra-te. Deus mandou dizer para alguém aqui: é ano de portas abertas. É só para quem crê. Deus, Ele ama levantar improvável. Deus, Ele ama levantar pessoas pequenas, que o mundo olha e observa e diz: esse aí não tem jeito. Esse aí não tem jeito. E eu quero dizer que Deus olha lá de cima aí, olha cearense, né? Olhando para Deus. Deus dá uma risada e diz: é esse que eu vou levantar. Porque na própria palavra dele diz: eu pego as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Porque tem muita gente que pensa que já é e nem começou ainda. Tem muita gente que pensa que sabe e não sabe de nada ainda. Tem muita gente que pensa que é rio e está sendo represa. E Deus manda te dizer: você não é represa, você é rio. Rio, ele transborda na vida das outras pessoas. Davi, ele poderia muito bem reter
Quanto mais riqueza, maior. Quantas humilhações eu tive. Quantas e quantas das vezes o avô desse menino tentou me matar. Gente, Davi, ele teve a condição de matar Saul. Sabe o que ele faz? Lealdade. Não matou. Ele está numa caverna. Entra Saul. E ele teve ali a oportunidade. Ele pegou Saul desarmado. No Cearenseis, ele fala assim: doido é quem vai fazer isso. Matar o ungido do Senhor. Tocar no ungido do Senhor. Não toque na unção de ninguém. Não toque em homem de Deus, em mulher de Deus. Porque tem muita gente que pensa que sabe, mas só sabe julgar e apontar. Julgamento e apontamento não leva ninguém para o céu. Só vai adoecer você. Sabe o que ele faz? Ele corta um pedaço ali da roupa de Saul. E a Bíblia diz que quando ele corta, depois ele fica com remorsos. Sabe por quê? Porque ele disse: eu não era para ter feito isso. A águia, quando ela está voando, que um corvo vinha atacar ela, ela não desce o nível para brigar com o corvo. Sabe o que ela faz? Ela sobe o nível, porque lá em cima o corvo não tem oxigênio para respirar. Eu quero dizer para você, você não vai precisar descer o nível para brigar com ninguém. Suba o nível nessa noite. Suba o nível. Pastor, estão falando de mim. Deixe falar, porque enquanto estão falando, Deus está trabalhando em teu favor. Enquanto estão te caluniando, Deus está fazendo. Deus, Ele está abrindo as portas do céu para você. Tem gente que chega para mim e diz: não vem mais para a igreja, estão falando de mim. Eu disse: deixa eu falar, meu filho. Se estão falando é porque está dando fruto. A gente não vai atirar pedra numa árvore que não está dando fruto. Porque eu conheço um crente de 20, 30 anos que é fiscalizador de culto, só vem para fiscalizar, para ver qual é a roupa que o irmão está, para ver como é que o irmão dá glória, para ver como é que o irmão entra no manto. Não tem coragem de dar uma cesta básica para ninguém. Não tem coragem de matar a sede de um mendigo. Não tem coragem de parar no local e comer com uma pessoa que não está no mesmo nível que ela. Entre aspas, porque todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais na mesa. Mas eu conheço gente que tem 2, 3, 4 meses na igreja, que o coração, o Espírito Santo já acessou faz tempo. E tem um coração muito mais aberto do que gente que tem 30, 40 anos dentro da igreja. Maturidade não é sobre tempo. Maturidade é quando escutamos a voz de Deus. A primeira coisa, a primeira ferramenta de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é a boca quando fala. Eu conheço um homem de Deus, uma mulher de Deus, não quando fala, não quando profetiza. Eu conheço um homem de Deus e uma mulher de Deus quando escuta. Porque tem muito profeta dizendo que está escutando, que está falando, que é Deus que está falando, e Deus não está falando. A primeira ferramenta que Deus vai curar é os teus ouvidos. Porque dentro de igreja tem isso: me disseram, me contaram, me falaram. Isso é 3 demônios. Tome muito cuidado. Me disseram, me contaram, me falaram. É 3 demônios pequenininhos, mas que causa assim algo bagunçado, né? Que bagunça. E Deus mandou dizer para alguém aqui nessa noite: tome muito cuidado nas mesas que você senta. Porque Deus, Ele quer te colocar em mesas de príncipes. Mas pastor, eu não sou príncipe. E quem disse que você precisa ser príncipe ou rei para sentar na mesa junto com eles? É só você ter uma palavra e você ser intencional. Ser intencional e interesseiro é algo totalmente diferente. Interesseiro, ele se move naquilo que está dando certo. O intencional, ele sabe quando Deus está empurrando ele para aquele local. Eu quero dizer para você: você não é interesseiro, você é intencional. Quando a porta abrir, entre por dentro dela. Mas quando a porta estiver fechada, não quebre a fechadura para sentar nessa mesa. A Bíblia diz que Davi restitui tudo. E eu vim pregar sobre restituição, sobre mesa, sobre liberação de destino, sobre conexão profética. Deus, Ele vai apresentar os amigos dele para você. A pior coisa é você sentar numa mesa, você ter uma visão de reino, e você sentar numa mesa e as pessoas irem ao contrário daquilo que você está falando. Ah, mas o meu sonho é abençoar a vida de pessoas. Meu sonho é matar a fome de muita gente. Aí tem um abençoado na mesa. Ei, mano, não precisa disso não. É a pior coisa que tem. Pessoas negativas não andam comigo. Pode ser o maior empresário de Fortaleza, porque vai atrapalhar o meu propósito na terra.
Porque quando Deus não manda do empresário, Deus pode mandar até do mendigo de rua. E aí a gente se apega a pessoas. Eu só quero pessoas perto de mim, pessoas que são como Davi, ousados, intencionais, que sabem para onde está indo. Tem pessoas que se sentar numa mesa com o rei e perguntar. Já vi aqui que é o ano de Neemias 2026, lá na igreja também, tá, pastor? Profético isso aqui. Quando Neemias ele vai até o rei, serve o rei, que ele fala da sua necessidade, ele fala para a pessoa certa. Não sangue numa mesa que só tem tubarões, porque eles irão te matar. Eles irão... Você conhece os destruidores de sonhos? Destruidores de sonhos são pessoas que não conseguiram chegar em um local, em um patamar em que você já está pelo meio do caminho. Na minha geração existe mais desistentes do que derrotados, porque não vão mais até o final. E eu quero dizer para você nessa noite, vá até o final. Até em salvação, tá? Não adianta de nada você passar a sua vida inteira, escola dominical, escola bíblica, tarde da bênção, culto no domingo, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, se no final você sair da presença de Deus. Não adiantou de nada, pastor. Deus manda eu dizer para alguém aqui, vá até o final. Pastor, mas o meu negócio está assim. Vá até o final, porque Deus ama chegar nos últimos minutos. Porque Deus ele vai entregar surpresa para a vida de pessoas aqui. Para onde Deus está te levando, Ele está te dando direção nessa noite. Ele está te dando visão nessa noite. Você é aquilo que você vê. Se você se vê como um aleijado, você vai passar a sua vida inteira aleijado. Se você se vê como uma pessoa derrotada, você vai passar a sua vida inteira derrotada. Eu nasci e me criei nas piores favelas de Fortaleza. Tinha tudo para dar errado, sem perspectiva de vida. Pastor Wellington da mesma maneira. Pegou muita banana do meu pai, pastor Wellington. Meu Deus, pague o velho. Mas sabe o que acontece? A gente se posicionava. Muita gente chegava para mim, Renan, se tu não der certo no futebol, ou é CLT, ou é tráfico de droga. Aí eu bati o pé no chão e disse, não, eu vou para as nações. Eu vou ser pastor, eu vou pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque com 9 anos de idade eu já comecei a receber palavras. Eu já comecei a receber palavras proféticas. Mas tem pessoas que nunca saíram do canto de lá. Sabe por quê? Recebem palavras proféticas e ficam dizendo, eu moro na favela, eu moro na quebrada, não tenho acesso, não tenho isso. Deus ele me colocou nas mesas certas. Sabe por quê? Posicionamento. Quando você se posiciona, Deus ele apresenta os amigos dele. Deus ele apresenta os amigos dele. E eu quero dizer para você, não chore e não me leve a mal. É necessário a gente perder pessoas, porque nem todo mundo que grita no meio da multidão está te impulsionando a você chegar perto do teu propósito. A mesma multidão que sentava e assistia Jesus pregar e batia palma para ele, foi a mesma multidão que atacou ele na cruz, que liberou ele para a cruz. Tome muito cuidado, você não faz parte da multidão, você é discípulo de Jesus. A multidão faz o que quer, mas discípulo faz o que tem que ser feito. Discípulo ele faz, ele perdoa, ele libera, ele abençoa, ele abraça novamente. Ele mostra lealdade. E é o que Davi mostrou nessa palavra aqui. Mostre lealdade. Eu quero te impulsionar para você, quando você sair desse culto, você ligar para uma pessoa que já te ajudou e você agradecer. Não é se humilhar não, é agradecer. Porque às vezes aquela pessoa que nos ajudou está precisando somente de uma ligação. Às vezes aquela pessoa que nos ajudou lá no passado está numa situação pior do que a gente estava naquele tempo. E essa pessoa hoje ela precisa de você. Eu não sei para quem é essa palavra, mas Deus manda ele falar. Fique de pé nessa noite sobre os seus pés. Vamos ficar de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche teus olhos. Pensa aí as mesas que você tem sentado. Pense aí o que você está fazendo.
de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Tem pessoas nessa noite aqui que o Senhor me revela que está querendo voltar para as mesas antigas. E Deus manda eu te dizer nessa noite: não volte para lá. Lá não é o teu lugar. Eu não te chamei para estar sentado naquele local. Há um mover do Espírito Santo nessa noite. Há um mover profético nessa noite. Há um mover do Espírito Santo nessa noite. Tem pessoas que serão tocadas aqui pelo Espírito Santo. Não me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo. Louve nessa noite. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Que me faz que a tempestade. Abre tuas mãos. Ô missionária. Ô missionária. A todo momento que eu pregava, eu vi o nome missionário descendo sobre ti. E o Senhor falava assim: tem muita gente da tua família que não desceu a sepultura por conta das tuas orações. E o Senhor hoje Ele toca na tua saúde. Eu vejo o Senhor tocando e trazendo uma cura sobre você. Porque o inimigo ele queria trazer uma contenda e uma confusão nos teus pensamentos. Mas o Senhor manda eu te dizer nessa noite que aquilo que era para ser peso, que aquilo que era para ser morte, vai ser vida. Porque quem é do altar não se aparta do altar. Quem Deus chamou para ser diferente, vai ser diferente até o final. Eu vejo o Espírito Santo transicionando a você. Eu vejo um anjo tocando na tua garganta, porque tem línguas de fogo descendo sobre ti nessa noite. Tem algo novo descendo sobre a tua vida. Há um renovo de Deus sobre você. Deus manda eu te dizer que enquanto você está aqui, eu estou visitando lá, porque tinha algo paralisado sobre a tua vida. Mas Deus manda eu te dizer: é nessa noite que eu estou descendo sobre você. Eu recebi aquele propósito. Tu é tão específica quando fala com Deus que até um canto para orar tu tem. Até um local para tu falar comigo tu tem. E Deus manda eu te dizer nessa noite: se prepare para viver uma alegria. Porque o ano de 2020 tiveram choros. Foi muita pancada. Foi o ano que eu acho que você apanhou mais de toda a sua vida. E teve momentos lá dentro daquele quarto que era só você e Deus. Era só você e Deus para guerrear. E Deus mandava eu te dizer nessa noite, mulher: a boa, a perfeita obra que eu tenho contigo ainda não terminou. Deus manda eu te dizer
não leve nada para casa, porque eu te revelo o oculto e o escondido. Tem coisas que eu te mostro em visão, tem coisas que eu te mostro em sonho, eu te mostro em algo aleatório, porque tu é minha profetisa. Eu te escolhi na área da libertação também. E é por isso que por muitas das vezes tu não entende os desertos. Não é esconderijo, não é perca, é o Senhor te preparando. Enquanto você está aí, eu vejo 3 níveis que você irá subir no ano de 2026. Mas eu vejo o Senhor tocando em você na área da saúde. E Deus, Ele visita hoje um homem do coração muito duro. E tudo que tu precisa hoje é de um abraço de Deus. Abraça ela, obreira, porque esse abraço é o próprio Deus abraçando ela nessa noite. Porque enquanto ela está aqui, eu visito o Lodebar, eu visito Arababassu e Andereba. Deus vai tomar uns vasos na marcha aqui. Deus vai tomar uns profetas aqui para Arababassu e Andereba. Deus vai tomar uns vasos aqui. Orebabassu e Andereba Camcharaba. Você que fala em mistério, libera palavras proféticas. Xereva Camcharabasu. Feche os olhos, igreja. Se você tem glória da glória, se você tem aleluia da aleluia, há uma ativação profética nessa noite aqui. Obreiro, você pode dar um abraço de pai nesse jovem de vermelho aqui. É de pai. É um abraço de pai. Pode abraçar ele. É um abraço de pai nessa noite. É um abraço de pai nessa noite. É um abraço de pai nessa noite. Porque nas caladas da noite, o inimigo já armou muito contra esse jovem. Foi muita cilada lá naquela esquina com aquele duplex. Eu vejo algo que o inimigo ele falava assim: eu posso tocar nele. Aí Deus falava assim: na vida dele não. Na vida dele não, porque ele tem promessa. Em frente àquele duplex, muitos livramentos aconteceram. Aquela encruzilhada que você ficava, Deus manda eu te dizer: eu não te chamei para a tua família te enterrar, para os mais velhos te enterrar. Porque o Senhor manda eu te dizer nessa noite: tome muito cuidado nas mesas que você senta. Tome muito cuidado com as pessoas que você se relaciona. Porque tem pessoas que batem no ombro de ser teu amigo, mas quando não pega para capar, quando o negócio aperta, não fica um, só fica o Espírito Santo te dando livramento. Deus manda eu te dizer nessa noite que o Espírito Santo manda eu dizer para você: nada está perdido. Há um anjo que vai tocar nele agora. Toca nele agora. Eu vejo o anjo tocando nas pernas dele. Ó. Segura ele, obreiro, segura ele. Orebaba, agora. Xereba, su e andereba. Seja renovado pelo Espírito Santo agora. Xereba, su e andereba, camcharabás. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Enquanto ele está deitado, uma cirurgia espiritual que Deus está entregando para ele agora. Há um mover profético aqui nessa noite. Há um mover profético aqui nessa noite. Pastor Davis, abraço, pastor. Neemias significa restituição, reconstrução e posicionamento. Nessa noite, quando eu entrei nessa igreja, eu não vi ela dessa maneira. Deus manda eu te dizer, filho, eu vi as lutas, eu vi as humilhações, eu vi as palavras ao contrário, eu ouvi conversa que tu não ouviu. É por isso que teve pessoas que tiveram que sair da tua mesa. É por isso que tiveram pessoas que saíram de perto de ti.
porque não iria suportar aquilo que eu vou fazer na tua vida. Só vai para a próxima estação com você quem estiver no mesmo nível que você. Pastor Davis, enquanto você abraça ele, eu vejo um anjo do Senhor abraçando o pastor agora e dizendo para ele: não temas, planeja da maneira que tu quer. Porque eu vejo um telão aqui de Revaia Camp Charabás. Eu vejo algo mudando aqui sobre essa igreja. Eu vou profetizar nessa noite. Eu vou profetizar nessa. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu vejo uma construção. Eu vejo paredes de Revaia Camp Charabás sendo quebradas. Eu vejo outro som aqui. Eu vejo passou e Andereba Camp Charabás. Eu vejo uma construção. Quem crê, é só para quem crê. 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 Enquanto eu prego aqui também, eu não vejo no mundo físico nenhuma televisão lá. Eu estou vendo o relógio ali, mas eu vejo uma televisão lá. Sabe para quê? Para quando você vem pregar aqui, pastor, você não passar do tempo. Eu vejo um planejamento sobre essa igreja. Uma organização. Senhor, me dá condição também para eu ajudar aqui também. Diga dessa noite: Senhor, me dá ouro para eu ajudar aqui também. Eu vejo isso aqui tudo transformado. Eu vejo isso aqui tudo mudado. Eu vejo um projeto. Eu vejo um projeto. Pastor, eu vejo um bloco de nota. Eu visito hoje um bloco de nota. E Deus manda eu dizer para você: tudo que é grande hoje, um dia foi uma loucura no papel. Vai ter loucuras que vai sair do papel. E você vai ver a transição que eu vou fazer na tua vida. Tem mais conexão para vir para cá, viu? Tem mais coisa de Deus para vir para cá. Porque se crente não quiser abençoar esse local, Deus vai levantar cantor, Deus vai levantar pessoas do mundo, Deus vai... Porque a obra de Deus não para. Pastor Davis, dá um abraço nele para confirmar. Eu vejo uma salinha de crianças. Revaia Sébia, Camp Charabá. Eu vejo uma salinha de crianças, toda no ar-condicionado. Eu vejo muitas crianças chegando. De Revaia Camp Charabás. Se preparem. Planejem. O som não vai ser mais nas paredes, vai ser no teto. O Senhor irá transicionar essa igreja. Se preparem. Feche seus olhos. Jesus está aqui. Jesus quer falar mais. Pastor Hélio, dá um abraço dele no Mefibosete aqui, dessa noite. Quando eu lhe vi hoje, lá em Jundiaí, o Espírito Santo gritou no meu ouvido. Mas eu não quis lhe repassar naquela hora. Sabe como é o nome desse culto? Conexão profética. Você precisava pisar o pé nessa igreja. E o Espírito Santo falou: não fala, não fala. E quem é cearense sabe que quando a gente sabe uma coisa, para a gente guardar é um perigo. E o Espírito Santo falou assim: meu filho, diga para ele. E se ele for no culto, eu vou liberar algumas chaves para ele. Kelvin, tem 3 áreas na tua vida que está travada. São 3 áreas. O número 3 é um número muito profético. Jesus foi negado 3 vezes. O ministério de Jesus dura 3 anos. Ele morre aos 33. Ele se prepara há 30 anos. Ele ganha 3 presentes quando ele nasceu. A primeira coisa é: esse acidente era para você descer a sepultura. Porque o inimigo, ele não queria que você recebesse algo que está para acontecer no mês de março do ano de 2026. A primeira área é espiritual. Porque Saul, ele não era profeta, mas quando ele estava no meio dos profetas, a Bíblia diz que ele começou a profetizar. Primeira pancada que você vai receber agora: Deus, ele te chamou para ser pastor. Deus, ele não te chamou para ser repórter, jogador de futebol, dentista. Tu pode tentar o que tu quiser na tua vida,
Mas Deus te chamou para ser pastor. Segunda área na tua vida é sobre a área sentimental. Quando eu sentei na mesa hoje com você, negócio bom é mesa. Quando eu sentei na mesa hoje, o Senhor sussurrou no meu ouvido sobre a área sentimental. Quase você fez uma besteira por conta da área sentimental. E nessa noite Deus ele me fala: aquilo que é teu está guardado dentro de um presente, com um laço em cima. Tem surpresas de Deus. Porque por muitas das vezes a gente insiste numa coisa que não é pra gente insistir. E aí a gente gasta todas as nossas energias, gasta tudo que é pra gente gastar em outro ambiente. Tem coisas na nossa vida que só vai destravar quando a gente pisar em certos locais. E você precisava pisar aqui hoje. Você esteve no culto com os pastores, você esteve na mesa com os pastores. Se prepare. A terceira coisa, sabe o que é? O lado financeiro. Porque tem momentos na tua vida que tu olha, tu tem sonhos, planos e projetos. E tu fica se perguntando: por que, Senhor? Retira o porquê da tua vida e comece a entender aquilo que eu vou fazer sobre ela. Não tem te faltado nada, mas tem sido só naquela proporção. Só naquela proporção. Eu queria os 3 pastores aqui. Se tiver até mais pastores aqui, corre aqui para orar pela vida desse moço, para declarar sobre a vida desse moço. Para declarar sobre a vida desse moço. Você pensou que isso aí era para a morte, mas Deus manda dizer: é para a vida. Você está recebendo hoje uma unção nos céus. Davi, quando ele recebe a unção de rei, ele não vai para o palácio, ele volta para o pasto, porque existe processo. Seja bem-vindo ao seu novo chamado, diz o Senhor dos Exércitos. Declare sobre eles, pastores. Você que está com a mão levantada de vermelho, você mesmo. Mão levantada significa rendimento ao Senhor. E o ano de 2025 tem se rendido muito. Não foi pouco aperto, foi muito aperto. Não foi pouca decepção, foi muita decepção. Foi ano de deserto, filho, na tua vida. Só que eu vim lá de Fortaleza profetizar sobre a tua vida nessa noite. Na área que nós somos mais espremidos, é a área que Deus vai nos usar mais. Eu queria pedir à pastora da igreja para dar um abraço nela. Aquela moça de vermelho. Porque eu visito uma casa hoje. Eu visito uma casa hoje. E Deus ele falava assim, perto daquele espelho, perto daquele local em que tu faz tuas orações. É um espelho, Deus manda te dizer, filho, que eu escutei quando tu me clamastes. Mas o Deus manda te dizer: não coloque a mão quando eu estiver provando pessoas. Eu estou provando uma pessoa que tu ama muito. E Deus manda te dizer: não vai faltar nada. E eu estou provando a tua fé. Você não vive por vista, você vive por fé. Eu visito o teu coração. Eu vejo muitas feridas que fizeram contra ti. Mas nessa noite Deus manda te dizer: eu estou liberando, eu estou desatando um nó que fizeram. Fizeram um trabalho de feitiçaria contra a tua vida. Fizeram um trabalho de feitiçaria e não foi aqui não, tá? Não foi aqui não. Deus ele visita outro estado. Pessoas próximas. Só que Deus manda te dizer: não se preocupe, porque eu estou quebrando todo o trabalho que fizeram contra a tua casa e contra a tua vida. E nessa noite comece a cantar, porque tem mesas novas para você sentar. Até o dia 20 você irá receber um telefonema. E esse telefonema será um divisor de águas sobre a tua vida. Tu não tem me pedido, mulher? Tu não tem me indagado? Se prepare para você viver tudo aquilo que você tem me pedido ao Senhor. Pastora, entrega assim, mentalize na sua mente uma chave. Entregue sobre a mão dela. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
Aleluia, Jesus. Então me tira o medo, me faz que Moisés suba em meu lugar. Que me faz tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você. esse moço aqui. Vento forte. Tá fazendo assim com a mão. Abre tuas mãos, filho. Planeja muito. É sonhador. Só que na hora de romper, por muitas das vezes, o inimigo ele paralisa. Tem muito planejamento. Muito intelectual, muito inteligente. Só que Deus manda te dizer, só vai romper quando algumas pessoas saírem de perto de ti. Porque tem gente que está perto de ti que diz torcer por você, mas não está torcendo. Que fere os teus princípios. Enquanto eu estava orando por uma foto de um moço ali, eu estava dando livramento ao moço que estava na foto. E quando eu levantei, o Espírito Santo me mostrava você. E eu vi uma porta se fechando devagarzinho. Devagar. E eu perguntava, Senhor, qual o mistério na vida desse rapaz? E o Senhor falava assim comigo, meu filho, existe uma porta que está se fechando. Tem algo que está paralisando devagar. Só que quando ia chegando no final, era como se um controle dos céus apertasse, a porta parava. E o Senhor falava assim comigo, diga para ele que enquanto o inimigo estava fechando, eu estou dando livramento para abrir. Eu estou dando livramento para levantar novamente. Eu vejo um empreendimento, eu vejo algo que Deus vai colocar na tua mão muito grande. Não é coisa pequena não. Suporte o processo. Dentro dessa porta irá se abrir mais 2 portas. Porque tu tens sonhos e tu planeja lá dentro daquele quarto. Se acontecer isso, eu vou ajudar isso. Se acontecer dessa maneira, eu vou ajudar isso. Se acontecer dessa maneira, eu ajudo dessa forma. Pastor, nós temos 2 altares dentro da nossa casa. O primeiro altar é a mesa. Mesa é local de instrução. E o segundo é o nosso quarto. Só que eu via vocês lá dentro daquele quarto, vocês planejando, quando chegar esse recurso, mas ajuda aqui. E tudo que é pedido com propósito, Deus escuta. Deus manda eu dizer para vocês, aquilo que era para fechar, Deus manda eu dizer, eu vou dar 2 vezes mais. É 2 portas a mais. Porque Deus ele visita hoje. Mas se preparem para perder pessoas. Se preparem. Deus ele está gerando algo espiritual e físico. Você pode tocar na barriga dela? Você pode tocar na barriga dela? Não era sonho, mas Deus falava que vai tornar realidade. Não era sonho, Deus vai tornar realidade. Deus ele está visitando agora. Porque nenhum trabalho de feitiçaria pode impedir aquilo que eu tenho na vida de vocês. Há uma semente. Olha o anjo tocando. Olha o anjo tocando ela.
Olha o anjo tocando nela. Cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo nessa noite. Você vai gerar algo muito forte. Você vai gerar algo muito forte. Receba agora mais unção. Você também, unção dobrada. Olha a capa descendo sobre você. Obreiro, segura ele. Obreiro, segura ela. Tem algo novo para descer sobre eles nessa noite. Tem uma unção ministerial. Olha Deus renovando ela. Renova ela, anjo do Senhor. Porque quem falava que não ia acontecer, vai ter que ver Ana apresentar Samuel no altar. Vai ter que ver, vai ter que... Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus aqui. Deus está falando nessa noite. Falando na palavra. Falando na revelação. Falando no louvor. Quem crê? Então pronto. Alguém está sentindo alguma dor aqui? Alguém tem algum diagnóstico? Pastor, eu tenho um diagnóstico de alguma doença. Pastor, eu tenho um familiar que está no médico. Pastor, eu estou com uma dor de cabeça. Se tiver alguém, levanta a mão, quero orar por você. Quero orar por cura aqui nessa noite. Pessoa lá, levantou a mão, amém. Você não vai ver eu dar cambalhota aqui não. É uma oração simples e objetiva. Porque o Senhor falou. Se a gente tivesse fé, a gente iria fazer obras maiores do que ele. Eu não vou profetizar no nome da placa da igreja. Eu não vou profetizar no meu nome. Eu vou profetizar no nome de Jesus. A Bíblia diz que ele levou sobre si toda dor, toda enfermidade, tudo de ruim naquela cruz. Feche seus olhos. Já entrego para o pastor que meu tempo já acabou. Senão ele não me traz mais aqui para pregar. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Aonde tiver algo, aonde tiver uma dor, aonde tiver um caroço, aonde tiver algo, aonde tiver uma pessoa doente de alguma família, Senhor, em nome de Jesus, que o teu vento passe aqui agora, que o Espírito Santo passe aqui agora e saia tocando, meu Pai, em tireoide, em caroços. Deus, ele me fala que ele está curando micropolicisto em mulheres aqui. Todo problema de coluna, meu Pai, de dor, eu repreendo. E eu declaro a cura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga assim: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Diga bem forte: ninguém. Diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dê uma salva de palmas bem linda para Jesus nessa noite. Gente, me segue lá no Instagram, tá? Eu vou fazer aqui minha propaganda aqui, tá, pastor? De vez em quando a gente faz umas lives proféticas. PR Renan Aguiar. E quando você for em Fortaleza, os cearenses aí, quando for em Fortaleza, vão lá na igreja também para conhecer, para a gente sentar à mesa, para a gente desfrutar do amor de Cristo. Amém? Pastor, eu vou só dar um recadinho aqui, vou deixar até com o pastor Davidson. A gente tem um projeto social lá na nossa igreja, e todas as agendas que eu vou fora, eu levo algo para vender, para a gente ter recurso para abençoar. A gente alimenta lá moradores de rua, crianças. A gente tem um almoço comunitário lá na igreja e a gente quer dar mais uma impulsão nesse projeto. A gente quer trazer de fato jiu-jitsu, escolinha de futebol para as crianças, e a gente quer que esse almoço seja todos os dias. O meu livro ainda não está pronto ainda. Creio que da próxima vez que eu vim aqui eu vou vir com o meu livro, né? Mas eu trouxe umas blusas, vai estar com o pastor Davis, umas blusas aí abençoadas. Você vai estar andando na rua, além de você estar bonito com essas blusas, você ainda vai profetizar com essas blusas. É uma marca cristã, uma marca que fala do amor de Deus.
Então, se você quiser abençoar o projeto, no final do culto, procura ali o pastor Davis. E aí você compra uma camisa. Além de você ficar bonito no Natal e no Ano Novo, você ainda vai ajudar pessoas. Você ainda vai matar a fome de pessoas. Amém? E nas orações de vocês, lembrem de mim, lembrem da minha casa. Em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado, gratidão. Obrigado, banda, que Deus abençoe a vida de vocês. Obreiros, que o Espírito Santo esteja sobre vocês.